Olá galera, como vocês estão? Espero que bem. Aqui é o professor Eliton, vamos dar início à nossa correção da avaliação remota. Vamos iniciar pela questão número 1, onde diz assim: a ortodontia é uma especialidade odontológica que corrige a posição dos dentes e dos ossos maxilares posicionados de forma inadequada. A ortodontia pode ser preventiva, interceptiva ou corretiva. Pensando assim, a alternativa que refere-se à ortodontia interceptiva são em exceto, ou seja, queria que não é, né, gente? Então a resposta correta seria a letra D, onde diz correções mais severas, complexas e muitas vezes mutilantes, tá? Lembrando que a ortodontia interceptiva, ela bloqueia em fase de instalação a ação de um fator deletério, realizada na dentição mista e permanente, e utiliza dispositivos de complexidade moderada, tá? Então, aqui, como a questão queria o exceto, seria a letra D, tá bom? Vamos para a questão número 2. A ortodontia é a especialidade da odontologia relacionada ao estudo, prevenção e tratamento dos problemas de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da face, dos arcos dentários e da oclusão, ou seja, disfunções dentofaciais. Com relação à divisão da ortodontia, identifique quais são verdadeiras as afirmativas. Número 1. A ortodontia preventiva evita ou impede que algum fator etiológico inicie a instalação da má oclusão. A ortodontia interceptiva bloqueia e corrige em fase de instalação a ação de um fator deletério. A ortodontia corretiva realiza correções mais severas, complexas e muitas vezes mutilantes, tá? Essa questão muitos erraram, tá certo? Então, creio que deve ter ficado bastante dúvida com relação a ela. E a letra correta seria a letra D, onde diz que todas estão corretas, tá? Então, a letra, aliás, a alternativa 1, 2 e 3 estão corretas, tá certo? Questão número 3, perdão. Um caso clínico que dizia assim: paciente do sexo feminino, 20 anos, chegou à clínica da Unimeta. Ao exame clínico, observou-se mordida cruzada anterior, overjet negativo e no perfil facial observou-se que alinhamento pescoço estava diminuída, ângulo nasolabial aberto e sulco nasogenianos bem marcados. De acordo com os conhecimentos adquiridos, identifique quais são as verdadeiras, as alternativas, as afirmativas. Dizia assim, questão alternativa número 1. Tem como possível classificação de padrão facial 3 e uma possível classificação 3 de Engel. O caso é cirúrgico, devendo ser tratado com cirurgia ortognática e aparelho fixo. Tem como possível classificação do padrão facial 2 e uma possível 2 de Engel, tá? Então, primeira coisa, gente, qual é a idade do paciente? O paciente já passou do período de crescimento, tá? De acordo com as características analisadas pelo caso clínico, ele é um paciente o quê? Tem overjet negativo, mordida cruzada. Então, ele é um paciente classe 3, provavelmente um paciente classe 3, tá? Então, as alternativas corretas, o que nos sobra é a número 1 e a número 2 que estão corretas. Que a número 1 diz que tem como possível classificação padrão facial 3 e uma possível classificação 3 de Engel. Ou seja, se geralmente a classificação do padrão facial, ela acompanha a classificação de Engel. E se ele tem mordida cruzada, provavelmente, possivelmente, ele terá uma classificação de Engel 3 também, tá? 2. O caso é cirúrgico, devendo ser tratado com cirurgia ortognática e aparelho fixo, dependendo de como tiver essa oclusão dele, tá? Mas essa estaria correta por conta da idade, que nós não teremos mais como utilizar um aparelho ortopédico nele. Tudo bem até aí? Vamos dar continuidade então. Essa questão número 3 também, muitos erraram. Creio que deve ter ficado alguma dúvida. Se ainda permanecerem com dúvidas, podem perguntar que eu estarei aqui para esclarecê-las. A número 4 diz assim: outro caso clínico, paciente do sexo feminino, 35 anos, compareceu à clínica da Unimeto para consulta. Ao examiná-la, seguindo os conhecimentos adquiridos em ortodontia, o aluno classificou o paciente. Qual o tipo de classificação? Então vamos lá. Ele pediu a classificação de canino e classificação de Engel, né? Então nós vamos avaliar aqui, lado esquerdo, classificação de Engel não temos, né? Não temos molar, nem primeiro molar do lado esquerdo, nem primeiro molar do lado direito. Então não podemos classificar como Engel. E classificação de canino, nós teríamos o quê? Uma classificação 2 de canino, tá? Por quê? Porque a cúspide, olha onde é que ela está. A cúspide está na mesial do canino. Lembrando que para o paciente ser classe 1, a cúspide do canino superior, ela deve estar entre o canino inferior e o primeiro premolar inferior, ou seja, na distal do canino inferior. Aqui a mesma coisa, ó, a cúspide está
no centro para mesial, tá? Não está na distal. Então, nós temos uma classificação 2 de Engel e, aliás, perdão, uma classificação 2 de canino e classificação de Engel não temos como classificar pela ausência do primeiro molar inferior. Nessa foto nós conseguimos visualizar bem. Tudo bem? Vamos para a questão número 5. Paciente do sexo masculino, 8 anos de idade, chegou à clínica da Unimeta acompanhado de sua genitora. Ao exame clínico, apresentou mordida cruzada anterior e no perfil facial observou-se que a alinhamento do pescoço estava aumentada, ângulo nasolabial aberto e sulco nasogenianos bem marcados. De acordo com os conhecimentos adquiridos em ortodontia, qual tipo de aparelho podemos sugerir para esse caso e qual possível classificação esquelética? Então vamos lá. Paciente jovem, 8 anos de idade, concordam? Chegou à clínica acompanhada da sua genitora, ou seja, sua mãe. Ao exame clínico apresentou mordida cruzada anterior. Então, se ele tem mordida cruzada anterior, ainda dá algumas outras características. O perfil facial dele observa que o alinhamento do pescoço estava aumentada, ângulo nasolabial aberto e sulco nasogeniano bem marcado. Essas são as características de um padrão facial classe 3, um padrão facial 3. Então, se ele continuar o crescimento da forma que ele está, possivelmente ele será um padrão facial 3, tá? De acordo com os conhecimentos, o que nós podemos fazer para ele? Lembram aquele caso que nós colocamos também em sala de aula? Teremos que utilizar o quê? Primeiro, teremos que tentar diminuir ou dar uma melhorada no crescimento mandibular e acelerar o crescimento maxilar, concordam? Acelerando o crescimento maxilar, nós poderíamos fazer o quê? Aparelho ortopédico, disjuntor palatino, ou seja, ou disjuntor de Hirex ou de McNamara, aquilo que eu apresentei para vocês em sala de aula, ou seja, iríamos expandir primeiramente o palato, e depois de expandido, nós vamos trabalhar com a máscara de Petit, que é aquela máscara onde nós vamos justamente tracionar a maxila para frente, né, tentar fazer com que ela ganhe um tamanho maior para frente e tentar diminuir ou interceptar um pouco o crescimento da mandíbula, tá? Para que a gente consiga com que um avanço maxilar e tentar pelo menos manter o avanço mandibular, tá? Um avanço maxilar, perdão, e tentar manter a mandíbula, que ela cresça o mínimo possível para que a gente tenha uma proporção facial harmônica, mais aceitável, já que ele é um classe 3 e ainda tem mordida cruzada, tá bom? Então vamos lá, próxima questão, número 6. Paciente do sexo feminino, 10 anos, chegou à clínica da Unimeta, acompanhado de sua genitora. O exame clínico observou a presença de ovejete. Na análise do perfil facial, observou-se ângulo nasolabial aberto, sem selamento labial, ou seja, todas as características de um paciente classe 2, né? 10 anos, paciente jovem. De acordo com os conhecimentos adquiridos em ortodontia, qual tipo de aparelho podemos sugerir para este caso e qual a possível classificação esquelética? A correta seria a letra C, aparelho ortopédico, disjuntor palatino e possível padrão facial 2, tá? As características de padrão facial 2 e o que nós poderíamos fazer seria um aparelho ortopédico disjuntor palatino para auxiliar nessa expansão, tá? Dependendo, em alguns casos, também podemos entrar com um aparelho fixo convencional, deve ser bem avaliado. Por que a letra A estaria errada? Porque ela está com padrão facial 3, tá? Se tivesse padrão facial 2, poderia confundir bastante vocês, tá bom? Então, como letra correta, seria a letra C, aparelho ortopédico disjuntor palatino, de acordo com a idade dele, e possível padrão facial 2. Essa questão também muitos de vocês erraram, creio que ficaram com algumas dúvidas aí, tá? Espero ter esclarecido. Questão número 7. Paciente do sexo feminino compareceu à clínica da Unimeta para uma consulta ao exame clínico. O aluno se deparou com o seguinte caso, outro caso aí, de acordo com Engel. Lembram, gente, Engel nós vamos avaliar o que? Molar, primeiro molar superior e primeiro molar inferior, esquece o resto. Então nós temos o que? Lado direito, primeiro molar superior, e lado esquerdo, primeiro molar superior com inferior, tá? Então nós temos uma relação classe 2. Então a letra correta seria a letra C. O que também me faz acreditar que ele pode me dar uma certeza maior que ele seria um classe 2. Olha só, ovejete, consegue visualizar aqui, ó? Nessa imagem nós temos um ovejete. Temos um ovejete, ou seja, a distância, né? E também nós temos o quê? Podemos olhar para o canino.
Se o canino fosse classe 1, o canino deveria estar o quê? Na distal do canino inferior, concordam? Olha só como é que ele está no meio pramesial, tá? Então me dá mais indícios de ser um paciente classe 2. O canino lado direito, canino do lado esquerdo, tá bom? O overjet também para confirmar, porém, o que a gente pedia aqui na questão seria a classificação de Engel. Classificação de Engel temos o padrão, aliás, classificação 1 de Engel, tá? Cúspide mesovestibular do primeiro molar superior no sulco do primeiro molar inferior. Então a letra correta seria a letra C. Então, gente, alguns comentários. As notas foram razoáveis, tá bom? Muitos erraram algumas questões aí que a gente já havia trabalhado em algumas aulas, então bastante atenção, principalmente na questão número 2, na questão número 3, na questão número 5 e na questão número 6. Uma grande quantidade de alunos erraram essas mesmas questões, então bastante atenção nessas questões para que a gente tire todas as dúvidas e fique bem claro esse assunto, tá bom? Então essa foi a nossa correção da avaliação remota. Qualquer dúvida estarei aqui para ajudá-los em qualquer entendimento que vocês precisem ter, tá bom? Tchau!